Há muitos anos, portões dimensionais se abriram, e criaturas de outro mundo, chamadas de bestas de cristal, invadiram a Terra. Armas tradicionais eram quase inúteis contra essas bestas, e a civilização humana estava à beira do colapso. Diante dessa crise, alguns humanos despertaram habilidades especiais que lhes permitiram chocar ovos de feras de cristal e, assim, domar sua própria fera. Essas pessoas passaram a ser chamadas de domadores de bestas de cristal, e cada uma delas era considerada uma elite rara, desfrutando das melhores rendas e dos maiores privilégios. No entanto, voltando ao momento atual, nada disso parecia ter ligação com o protagonista. Naquele instante, ele acordava e se perguntava por que estava se sentindo tão pesado ao despertar, questionando se estaria passando por uma paralisia do sono. Até que abriu os olhos e viu uma garota, a quem chamava de Lili, dormindo em cima dele. O protagonista se perguntava o motivo daquilo, já que haviam combinado que ela dormiria na cama e ele no chão. Nesse momento, o celular dele toca e ele entra em pânico, temendo que a garota ficasse brava ao acordar. Mesmo assim, atende o telefone. Era sua irmã, que pedia ajuda. Ele responde que iria ao local imediatamente. Lili acorda, chama o protagonista de mestre e pergunta o que estava acontecendo. Assustado, ele a chama de Lili e diz que pode explicar tudo mais tarde. Mas Lili se levanta rapidamente, dizendo que precisam se apressar para salvar a irmã do mestre. O protagonista suspira fundo, pensando que ela estava ignorando completamente o fato de ter dormido em cima dele. Então, ele apenas concorda e diz para irem logo. Enquanto isso, a irmã do protagonista estava cercada por alguns homens. Ela dizia que seu irmão, Chen Xing, estava a caminho, e todos sabiam o quão forte ele era. Os homens comentam que o chefe deles cuidaria pessoalmente de Chen Xing. Um homem surge ao lado de uma besta de cristal e pergunta se o nome da garota era Shen Luna. Ele continua dizendo que sabia que o irmão dela era um ótimo lutador, mas afirma que, hoje em dia, não importa o quão forte uma pessoa normal seja, ainda assim, será um inútil. O homem coloca a mão sobre a besta e diz que os movimentos de Chen Xing não seriam nada contra a criatura dele. Um dos capangas acrescenta que o chefe deles era um domador de bestas de cristal certificado pela associação. Luna fica surpresa ao ouvir isso. Os homens continuam zombando, dizendo que o irmão dela era um perdedor sem talento ou aptidão. Nesse momento, Chen Xing chega ao local, chamando por sua irmã. Os homens comentam que não esperavam que aquele maldito realmente aparecesse. Han Jiao pergunta se aquele era o pirralho que havia batido em seus capangas e diz que Chen Xing foi muito ousado. O homem se aproxima e diz que a irmã dele era bem bonita, e por isso ordena que Chen Xing se ajoelhe e implore por sua vida. Ele continua dizendo que ficará com a irmã de Chen Xing por um tempo, e quando se cansar, irá deixá-la ir. Em seguida, Han Jiao volta os olhos para Lili e diz que ela também não era tão ruim, perguntando se Chen Xing a trouxe como substituta da irmã. Nesse momento, Chen Xing acerta um golpe direto em Han Jiao, gritando para que tirasse suas mãos sujas de perto dela. Han Jiao é lançado do outro lado da sala. Furioso, ele se levanta e pergunta como aquele lixo ousou acertá-lo. Chen Xing responde que o que mais gosta é ver pessoas como ele fazendo esse tipo de cara. O protagonista diz que seu corpo é centenas de vezes mais forte do que o de qualquer humano normal e que não precisa de uma besta para vencer. Han Jiao então invoca sua víbora e ordena que ela ataque Chen Xing. A víbora abre a boca e começa a canalizar um ataque energético, lançando seu veneno contra o protagonista. Han Jiao, muito confiante, diz que aquele veneno podia corroer até aço e que havia gasto uma fortuna para comprar aquela fera. Ele ri e afirma que, naquele mundo, os domadores de bestas podiam fazer qualquer coisa, e quando terminasse com a irmã de Chen Xing, a mandaria para se juntar a ele. Luna, muito assustada, pensa ter perdido o irmão. Porém, Chen Xing surge envolto por um escudo e diz que Han Jiao ainda ousa se chamar de domador, mesmo forçando o controle de uma besta. Em seguida, afirma que mostraria o que é uma verdadeira fera de cristal. Han Jiao se assusta, perguntando quando o protagonista havia feito contrato com uma besta de cristal. Nesse instante, Lili salta ao alto, envolta por uma aura poderosa, e declara estar a serviço de seu mestre.
Aos poucos, começa a se transformar, revelando sua verdadeira forma, uma besta de cristal humanoide de classe real. Lili pede permissão ao mestre para punir os vilões. Han Jiao, surpreso, pergunta que tipo de besta era aquela e se existia mesmo uma besta de cristal humanoide. Sua víbora começa a se curvar, tremendo. Han Jiao se desespera, perguntando por que a criatura estava com tanto medo, e ordena que ela ataque usando o controle remoto. Lili, ainda mais irritada, afirma que aquele era um humano maldoso por maltratar sua besta. Com um único movimento, ela quebra a coleira de controle que a víbora carregava. Han Jiao ainda tenta ordenar o ataque, mas Chen Xing diz que é em vão, pois a víbora não precisava mais obedecê-lo. Ele se aproxima dela e diz que Han Jiao a havia feito sofrer demais, e então pergunta se ela queria fazer um contrato com ele. A víbora começa a ser envolta por uma névoa flamejante e poderosa. O protagonista pensa que, desde que encontrou Lili, despertou seu dom inato e agora podia fazer contratos com bestas de cristal. A víbora começa a se transformar em uma figura humanoide. O dom de Chen Xing fazia com que as feras assumissem formas humanas. Agora, a víbora era uma besta de cristal humanoide da classe Demônio-Serpente. Ela não possuía nome, mas estava na classe Deus. A serpente, agradecida por Chen Xing tê-la salvado, declara que, a partir de agora, seguirá apenas as ordens dele. A serpente se enrola em nosso protagonista e diz que, a partir de hoje, será o animal de estimação do mestre. Então, pede para que ele se certifique de usá-la bem. O protagonista, naquele momento, só pensava em quão grandes eram os montes que observava. De repente, Lili chega e pergunta por que a serpente estava tão perto assim do mestre. A serpente chama Lili de pirralha e diz para ela não ficar em seu caminho. Nesse momento, a polícia chega ao local e está prendendo o velho Han Jiao. Uma oficial diz que Han Jiao estava envolvido com crime organizado, confinamento ilegal e uso não autorizado de uma besta de cristal, e finaliza dizendo que esse homem ficará preso por décadas. A oficial se aproxima de Chen Xing e o agradece novamente por mais uma ajuda. Chen Xing responde que não precisa agradecer, pois só veio resgatar a irmã. A oficial se vira para a serpente e diz que ela é uma besta de cristal do mercado negro, e que, por regra, domadores de bestas de cristal não podem criar bestas com poder ofensivo. A oficial pergunta por que Chen Xing não se registra como domador de bestas de cristal, pois isso facilitaria uma futura cooperação entre eles. Chen Xing responde que irá pensar sobre isso. Luna se vira para Chen Xing e pergunta se ele realmente adotou outra garota. Ele responde para Luna não se preocupar com essas coisas de adulto e a chama para ir para casa. Algum tempo depois, o protagonista estava em casa pensando sobre se tornar um domador oficial de bestas de cristal e todos os benefícios que isso traria, mas achava que a parte escrita do teste seria um pouco difícil. Após comer várias tigelas de comida, Lili diz que ainda está com fome. O protagonista se assusta e diz não acreditar que ela ainda estivesse com fome. Lili comenta que está realmente muito faminta e acredita que talvez esteja prestes a evoluir. Ao ouvir isso, o protagonista se pergunta qual forma Lili terá quando evoluir. Ele fica bastante animado e diz que fará o teste de domador de cristal e que ela precisa começar a evolução, pois tudo é pela evolução. Nesse momento, a serpente se aproxima do protagonista, chamando-o com uma voz aveludada. Chen Xing pergunta se ela também está com fome, mas a serpente diz que não. Como o mestre deu um nome a Lili, ela também queria um nome. O protagonista para pensar e decide chamá-la de Fizz, já que ela é uma cobra. Fizz fica muito feliz e diz que ama ainda mais o protagonista. Enquanto isso, a oficial estava fazendo seus exercícios e recebeu uma ligação do protagonista avisando que ele faria o teste de domador. Ela avisa que poderá enviar os materiais de estudo e pede para que ele memorize tudo corretamente, pois tem certeza de que ele passará sem problemas. Alguns dias depois, os exames escritos haviam terminado e agora começaria o exame prático. Os candidatos se reuniam na arena de testes. Chen Xing chegou ao lado de Fizz e pensou que a prova escrita foi fácil, mas agora, na prova prática, achava cedo demais para revelar que tinha uma besta de cristal humanoide. Então, decidiu usar Fizz por enquanto.
Nesse momento, uma besta-pássaro surge voando por trás de Fizz com intenção duvidosa. O protagonista se assusta e pergunta se seria um ataque, mas pede para Fizz esperar um pouco. Então, uma voz surge pedindo para que esperem, pois aquele pássaro era a besta espiritual dela. Era uma moça que correu para agarrar o pássaro e começou a pedir desculpas. Ela explica que sua besta ainda estava um pouco desobediente e pede desculpas pelo problema. O protagonista responde que não foi nada e que está tudo bem. A garota pergunta se ele também está fazendo o teste e se apresenta como Jiang Xinling, perguntando o nome dele. Chen Xing se apresenta, e então Jiang Xinling se anima e diz para que deem o seu melhor. Ela sai e fala com seu pássaro para que ele não saia atacando qualquer cobra que vir por aí. Outras pessoas que observavam Xinling dizem que já viram aquele pássaro no Guia de Feras e que ele é bem raro. Nesse momento, o nome do protagonista é chamado e ele se dirige para sua posição na arena. O aviso diz que ele precisa derrotar seu oponente dentro do tempo determinado. Se a fera perder, o protagonista será eliminado. O oponente de Chen Xing queria uma besta de cristal de classe soldado. Os juízes comentavam que, mesmo que os confrontos fossem aleatórios, o candidato havia tido azar. Outro juiz comentou que seria difícil para uma cobra enfrentar um oponente pássaro, mas Chen Xing não ligava e ordenou ferozmente que Fizz atacasse com seu veneno. A besta-pássaro desviava facilmente dos ataques de veneno que Fizz lançava no ar. Os juízes continuavam desacreditando no protagonista. A besta-pássaro lançou um ataque sonoro de longe, que fez Fizz se abaixar. Vendo esse momento de fraqueza, a besta-pássaro resolveu atacar em alta velocidade, mas o protagonista ordenou que Fizz usasse aquela oportunidade para contra-atacar. Assim, ela se lançou em direção ao pássaro, agarrando-o e se enrolando ao redor dele, finalizando com um golpe certeiro. Os anunciantes ficaram impressionados, e uma juíza comentou que a tática foi simples, porém nada mal. Foi anunciado que o protagonista passou no teste. Ele comentou que o teste foi muito fácil. Ao se virar, percebeu que Xinling também estava participando do teste. O pássaro dela era uma fênix de cristal, tipo besta divina de gelo, classe recém-nascido. A fera que eles estavam enfrentando era um leopardo de cristal, de classe soldado. Com um ataque rápido, Xinling derrubou a fera e foi anunciada como aprovada no teste. Nesse momento, o protagonista percebe que algo estava errado com a besta leopardo e pergunta se aquilo também fazia parte do teste. O leopardo, com um salto em alta velocidade, surge atrás de Xinling sem que ela percebesse. No momento em que o leopardo estava prestes a capturá-la, Lily surge defendendo o ataque e protegendo Xinling. O protagonista, confuso, se pergunta por que Lily estava ali. A besta leopardo lança Lily para trás e ela comenta que esse carinha é muito forte. Mais uma vez, o alvo da fera era Xinling, que estava caída no chão. O protagonista corre em direção a Xinling e pergunta por que ela está distraída. Xinling se vira assustada e confusa, e então Chen Xing salta sobre ela, esquivando-se do ataque do leopardo. Lily diz que será difícil lidar com aquilo sozinha e que precisa da ajuda do mestre e de Fizz. Chen Xing se levanta e diz que entendeu, então ordena que Lily siga seus comandos e lute junto com eles. Lily e Fizz se colocam diante da besta leopardo. Lily observa que a aparência da fera está estranha, como se ela tivesse perdido a razão. Xinling pensa que o leopardo que enfrentou enlouqueceu por causa dela, então decide que também precisa ajudar. O protagonista ordena que Fizz use o ataque de veneno. O ataque acerta o chão diante do leopardo, e um pouco do veneno respinga nos olhos da fera. O protagonista aproveita o momento e manda Lily atacar. Com um golpe direto, Lily atravessa o leopardo, finalizando a besta de uma vez. Os responsáveis pelo teste chegam correndo, perguntando como Xinling está, mas ela pede que todos se afastem, pois queria falar com Chen Xing. Os cientistas informam que as feras do teste foram criadas por eles, então querem saber como aquilo aconteceu. A juíza de antes se aproxima e elogia o protagonista, dizendo que ele fez um bom trabalho. Ela se apresenta como Kae Yang, a mestre examinadora do teste, e pede para ele não ficar nervoso. Olhando para Lily, pergunta se aquela criança é a suposta besta de cristal humanoide e pede para dar uma olhada. Algum tempo depois, eles estavam em um laboratório
e Kai Yang analisava os dados dos instrumentos. Ela achava tudo incrível, pois nunca havia visto uma besta de cristal humanoide como Lily antes. O protagonista pergunta se isso significa que existem outras bestas humanoides no mundo. Kai Yang pede uma esfera e responde que não pode afirmar com certeza, pois a associação nunca encontrou outras. Ao liberar a besta que estava na esfera, Kai Yang diz que suas 7 caudas é bem próxima de um humano, mas não se compara a Lily. Vendo que a raposa se aproximou do protagonista, Kai Yang comenta que parece que as 7 caudas gostou muito de Chen Xing e que talvez a singularidade esteja nele. O protagonista se vira e percebe algo diferente em Fizz, perguntando se ela está se sentindo bem. Ele nota que o corpo dela está brilhando e pede que ela diga o que está acontecendo. Fizz estava evoluindo naquele momento. Kai Yang comenta que Fizz deve ter ganhado experiência durante a batalha e, por isso, evoluiu. O protagonista fica animado e muito feliz por ela. Kai Yang explica que, de acordo com os dados, as bestas de cristal evoluem através da acumulação de experiência, mas que o caminho de evolução não é fixo. A mesma besta pode evoluir de formas diferentes. Lily então pergunta por que ela ainda não evoluiu, já que já derrotou muitos monstros. Kai Yang responde que talvez seja porque Lily é especial e que bestas naturalmente fortes precisam de mais experiência para evoluir, como a fênix de cristal de gelo. Kai Yang oferece uma esfera ao protagonista e explica que as bestas que evoluem normalmente devem ser armazenadas nessas cápsulas. Ela diz que o protagonista ganhará desconto para comprar mais quando se tornar domador oficial, mas que lhe dará algumas de presente agora. O protagonista agradece, mas comenta que não tem dinheiro para comprar nenhuma, já que essas cápsulas são muito caras. Ele aproxima a esfera de Fizz, e ela é levada para dentro dela. Chen Xing comenta que isso tornará as coisas bem mais fáceis. Lily se adianta e afirma que não ficará em cápsula nenhuma. O protagonista responde que já sabia disso e nem pretendia colocá-la em uma. Kai Yang então diz que os resultados dos testes escritos saíram e dá os parabéns ao protagonista, informando que ele agora é um domador júnior oficial. Ela afirma estar muito interessada nas bestas humanoides e convida o protagonista a visitar o laboratório com frequência. Kai Yang se aproxima de Chen Xing e diz que, se ele puder trazer mais amostras de bestas humanoides, será muito bem recompensado. Um tempo depois, o protagonista saía do laboratório com Lily. Chen Xing comenta que finalmente se tornou um domador de bestas de cristal e que, a partir de agora, a Liga irá pagá-lo mensalmente. Então, diz para Lily não se preocupar com comida ou bebida. De repente, uma voz surge dizendo: "Finalmente Chen Xing saiu." Ao ver que era Xingling, o protagonista pergunta se ela ainda não terminou o teste e por que estava ali. Xingling responde que esperou por ele todo esse tempo, pois queria agradecê-lo por salvá-la. Ela afirma que sua apresentação naquele dia foi vergonhosa e que o lema da família dela é sempre retribuir a bondade. Então, diz para o protagonista pedir algo. Se não for nada demais, ela fará. O protagonista pensa por um momento e conclui que seria bom se juntar a ela, pois, por criar bestas, ela provavelmente é rica. Então, pergunta por que eles não se tornam amigos primeiro. Xingling fica muito nervosa, achando que ele queria ser seu namorado, sai correndo e grita que vai pensar sobre isso e dará a resposta da próxima vez. Algum tempo se passa e a noite chega. O protagonista está deitado com Lily, prestes a dormir, quando a cápsula onde estava Fizz começa a emitir um brilho intenso. Fizz sai de dentro da cápsula, chama pelo mestre e diz que também quer dormir com ele. Enquanto os 3 dormiam juntos, parecia que Lily estava tendo um sonho intenso. No sonho, ela ouvia uma voz dizendo para acordar, pois havia chegado a hora de partir no caminho para se tornar uma rainha. Lily se perguntava o que seria esse caminho. A voz dizia para ela procurar os 12 cavaleiros e conquistar as 7 virtudes, e então o caminho para a realeza se abriria naturalmente para ela. Quando chegasse o momento, Lily reinaria sobre todo o mundo das bestas de cristal. Na manhã seguinte, Lily contou o sonho ao protagonista, e a parte sobre o caminho da realeza chamou a atenção dele. Chen Xing se lembrou de que, quando pegou Lily no colo pela primeira vez, ouviu uma voz dizendo algo sobre ajudá-la a se tornar uma rainha, ou algo parecido,
Mas, olhando para Lili, o protagonista se perguntava que tipo de rainha ela seria agora. A rainha da comida. Algum tempo depois, em um prédio da filial da Associação dos Domadores de Bestas de Cristal, Lili perguntou que lugar era aquele. O protagonista respondeu que era a filial local da associação e que iniciantes precisavam trabalhar ali para ganhar dinheiro. Além disso, ele precisava de pontos na associação para poder fazer compras e realizar transações exclusivas. Ao se aproximarem de uma atendente, ela deu as boas-vindas a Chen Xing e perguntou o que ele faria naquele dia. Chen Xing perguntou quais comissões estavam disponíveis no momento. A atendente mostrou algumas missões e ele comentou que as recompensas estavam muito baixas. A atendente explicou que a disputa por missões de iniciantes era intensa. Foi então que o protagonista notou uma missão com recompensa muito alta. Ele perguntou por que ninguém havia aceitado aquela ainda. A atendente respondeu que a missão foi publicada pela doutora Kai Yang e que, por algum motivo, envolver-se com ela sempre trazia azar. Por isso, ninguém queria aceitar a missão. Não importava o valor da recompensa. As pessoas preferiam tarefas simples com recompensas menores. Animado, o protagonista aceitou a missão, dizendo que queria ver o quão azarado aquilo poderia ser. Além disso, como já estava envolvido com Kai Yang, não via problema algum. Algum tempo depois, o protagonista já se encontrava na floresta dos Pinheiros Brancos. Chen Xing comentou que haviam dito apenas para ele chegar ao local-alvo, mas a floresta era enorme. Ele perguntou a Lili se, após lutar contra tantas bestas, ela sentia que estava prestes a evoluir. Lili respondeu que não sentia nada e pediu desculpas ao seu mestre por isso. Nesse momento, uma raposa de cristal de 2 caudas, ainda filhote, saiu de um arbusto. Lili gritou perguntando a Chen Xing se aquela não seria o alvo da missão. O protagonista rapidamente pegou uma de suas cápsulas e pediu para a raposa não se mexer, dizendo que iria levá-la com ele. Mas a raposa saiu correndo e o protagonista saiu em disparada atrás dela, deixando Lili para trás. Alguns minutos depois, Chen Xing percebeu que havia se perdido de Lili e também perdido a raposa de vista. Até que ouviu uma voz e tentou ver de onde vinha. Era um homem que havia capturado a pequena raposa em uma armadilha. Ele estava animado, pois pretendia vendê-la no mercado negro por um bom preço. Nesse momento, Fizz, que estava dentro da cápsula, começou a ficar agitada. O protagonista acreditava que isso se devia ao envolvimento de Fizz com o mercado negro em seu passado. O homem percebeu a presença do protagonista e rapidamente chamou sua besta de cristal para se defender. Chen Xing comentou que tinha ouvido tudo e acusou o homem de fazer parte de uma rede de caçadores ilegais. O homem ficou impressionado ao ver Fizz e perguntou que tipo de besta rara ela era, mas não perdeu tempo e ordenou que sua besta de cristal atacasse com veneno. O protagonista mandou Fizz se esquivar e esperar o momento certo, mas, infelizmente, Fizz foi capturada pela teia da besta-aranha. O homem, então, ordenou que sua besta mostrasse as presas e fosse em direção a Fizz. No entanto, Chen Xing ordenou que Fizz usasse seu olhar de serpente. No instante em que a aranha se aproximava, seu corpo foi paralisado pelo olhar penetrante de Fizz. O homem ficou confuso e perguntou como a besta de Chen Xing havia conseguido imobilizar a sua daquela maneira. Aproveitando a oportunidade, Fizz usou sua cauda para lançar a aranha longe, acertando também o homem. Alguns minutos depois, o protagonista conseguiu amarrar o homem a uma árvore. Chen Xing sorriu e disse que, como o homem tentou prender Fizz, agora ele é quem estava preso. Em seguida, o protagonista decidiu verificar se havia algo que pudesse incriminá-lo. Encontrou alguns cristais de energia e uma poção suspeita. Decidiu, então, deixar que a associação cuidasse disso, pois seu foco era levar a raposa de 2 caudas de volta e concluir a missão. Nesse momento, a voz de Lili chamando pelo mestre ecoou. O protagonista se virou, perguntando para onde ela havia corrido. Ao olhar para Lili, percebeu que ela estava muito ferida. Mesmo machucada, Lili pediu que seu mestre corresse. Ela estava sendo perseguida por uma domadora de bestas. A mulher comentou que aquele era, então, o mestre daquela estranha besta humanoide. E, se fosse o caso, o plano seria outro. A domadora decidiu lidar com Chen Xing primeiro,
e depois levar Lily com ela. O protagonista pergunta se foi ela quem machucou Lily, pois parece que essa mulher está com aquele homem que ele acabou de derrubar. Lily tenta alertá-lo, dizendo para seu mestre ter cuidado, pois essa mulher é muito forte. A mulher então ordena que sua besta abelha ataque usando suas agulhas de ferrão. O ataque é inicialmente direcionado a Fizz e, em seguida, volta-se contra o protagonista, que consegue desviar no último momento. O protagonista questiona se ela está mesmo ousando atacar um domador de bestas de cristal. A mulher responde que faz parte de uma organização do mal e que, nesse mundo, não existe isso de amizade. Mais uma vez, ela ordena que sua besta abelha ataque Chen Xing. Porém, a besta cai bruscamente no chão e a mulher se pergunta o que está errado. Fizz se levanta com dificuldade e afirma que não irá perder tão facilmente. O protagonista então usa a cápsula para guardar Fizz novamente e diz que ela fez um bom trabalho. Contudo, a besta abelha se recupera facilmente do estado em que estava. A mulher percebe então que o protagonista aproveitou o momento para fugir. Determinada, ela decide capturar Lily e a raposa de 2 caudas. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, o protagonista surge exausto de tanto correr, ao lado de Lily e carregando a pequena raposa. Chen Xing comenta que Fizz não está mais em condições de lutar e que precisa encontrar uma forma de lidar com aquela abelha rainha de nível cavaleiro. Lily se aproxima e encara o protagonista de perto. Ela então comenta que seu mestre está com um cheiro doce, parecido com o da mulher de antes. Chen Xing deduz que esse deve ser o método de rastreio da inimiga. Ele solta a raposa e diz que é melhor ela correr rápido dali, alertando para que não caia novamente em armadilhas. Lily fica confusa e pergunta por que seu mestre está fazendo isso, além de questionar o que acontecerá com a missão. Chen Xing explica que a próxima batalha será intensa e que não pode garantir que a raposa não será capturada. Por isso, prefere que ela não se machuque por causa dele. Além disso, ele revela que pegou todas as gemas de energia que aumentam a experiência e pede para que Lily coma todas, para que possa evoluir. Lily, encantada, começa a salivar e pergunta se pode mesmo comer todas. Enquanto isso, a mulher que caminhava pela floresta exige que parem de se esconder, pois ela os marcou com seu cheiro e sabe que estão por perto. Chen Xing pergunta se Lily sente algo, mas ela responde apenas que está se sentindo cheia e que precisa digerir tudo aquilo. O protagonista, confuso, tenta entender por que ela ainda não evoluiu e se pergunta se falta algo. De repente, os dois são atingidos por outro ataque da besta abelha. A mulher aparece dizendo que o tempo de esconde-esconde acabou. Lily implora para que não machuquem seu mestre e diz que irá com eles. Mas a mulher responde que Lily é muito leal e que, se a levarem, seu mestre com certeza não aceitará isso tão facilmente. Então, ela se volta para Chen Xing e afirma que é melhor acabar com ele ali mesmo. Lily, desesperada, pensa que tudo aquilo está acontecendo por ela ser inútil. Ela recorda como seu mestre sempre cuidou bem dela, e mesmo assim, ela não consegue ajudá-lo. Lily acredita que, se conseguir evoluir, será capaz de enfrentar os inimigos. Nesse momento, uma explosão energética surge atrás da mulher, vindo da direção de Lily. Uma silhueta gigante de um dragão vermelho aparece atrás dela, enquanto Lily, com voz estridente, exige que libertem seu mestre imediatamente. Chen Xing se surpreende ao ver que Lily finalmente evoluiu. Ela se tornou uma besta de cristal cavaleira, aprendiz de nível soldado. A mulher pergunta se Lily realmente acha que evoluir mudará algo, já que o mestre dela ainda está sob seu controle. Ela exige que Lily largue sua arma ou irá eliminar Chen Xing. No entanto, Lily aparenta ter aprendido novas habilidades extremamente poderosas e não demonstra intenção de recuar. A mulher, assustada, admite que, mesmo sendo forte, está sendo amedrontada por aquela garota. Aproveitando a distração, o protagonista tenta fugir e ordena que Lily ataque. A mulher tenta impedir Lily de avançar, ordenando que sua besta abelha a ataque. Mas Lily avança com velocidade e força sobre-humanas. A mulher, ao perceber a mudança de poder de Lily, acredita que ela evoluiu 2 estágios de uma só vez. Lily então utiliza sua nova habilidade, o rugido do dragão,
acertando um poderoso ataque de fogo diretamente na abelha, queimando-a completamente. De repente, a mulher percebe a presença de mais alguém nas proximidades. Antes que possa reagir, precisa desviar de um ataque. Era a mãe da pequena raposa, que havia chegado furiosa. A mulher se virou para o protagonista, perguntando se ele realmente achava que, com a ajuda de uma besta selvagem, conseguiria vencê-la. Usando uma cortina de fumaça, a mulher começou a desaparecer e disse para Shen Xing se lembrar do dia de hoje, pois ela acertaria as contas mais tarde. Vendo a mulher sumir na fumaça, o protagonista perguntou se era só aquilo e comentou que aquelas falas a faziam parecer uma vilã tsundere. Então, a grande raposa se aproximou de Shen Xing, e Lili traduziu o que ela queria dizer. A raposa estava muito grata por Shen Xing ter salvo uma criança da tribo dela e, por isso, queria convidá-lo como hóspede. O protagonista ficou surpreso com o dom de tradução de Lili, e ela explicou que conseguia entender o significado geral. Em seguida, Lili perguntou se eles iriam com a raposa. Shen Xing respondeu que deveriam segui-la, já que ela os havia convidado com sinceridade. Além disso, conhecer uma tribo de feras de cristal era uma oportunidade rara, e talvez encontrassem algo inesperado. Alguns instantes depois, ao passarem por um portão, Shen Xing perguntou se aquele era o território da tribo das raposas demoníacas. O local tinha uma estátua de raposa no centro de uma pequena lagoa, com diversas raposas vivendo ao redor. Shen Xing ficou maravilhado e comentou que não esperava que existisse um lugar tão isolado e fora do mapa da associação. As raposas, ao perceberem a presença de Shen Xing e Lili, avançaram enfurecidas para defender seu território. O protagonista acreditava que isso tinha relação com as pessoas que ele havia enfrentado antes, o que poderia estar fazendo as raposas rejeitarem sua presença. No entanto, a grande raposa rosnou ferozmente, demonstrando que estava defendendo Shen Xing, e, com um rugido forte e poderoso, fez com que as outras recuassem. Shen Xing perguntou a Lili se os 5 caudas estavam os defendendo. Lili confirmou e disse que os 5 caudas havia dito que aquele era um território sagrado da tribo, e que os 2 poderiam descansar ali em paz. No entanto, ela alertou que eles não poderiam se aproximar da pedra sagrada no interior do local, pois ela era a encarnação do ancestral da tribo. Aproximar-se descuidadamente traria uma maldição. O protagonista respondeu que tudo bem, pois não tinha interesse em coisas perigosas. No entanto, uma aura colorida começou a envolver Lili, e ela disse que sentia como se aquela pedra estivesse chamando. De repente, Lili foi puxada em direção à pedra ancestral das raposas. Tanto Shen Xing quanto as outras raposas começaram a correr atrás dela, que estava sendo puxada pelo céu. Lili chegou diante da pedra que emanava a aura que a atraíra até ali. Nesse momento, surgiu uma linda kitsune sobre a pedra, que comentou não esperar ver um descendente do dragão vermelho naquela era. Shen Xing chegou e perguntou se aquela era ancestral das raposas. Lili, por sua vez, quis saber como ela sabia sobre sua linhagem. A raposa disse que era progenitora da tribo das 9 caudas e pediu para que a chamassem de Amaterasu. Continuou explicando que, há milhares de anos, o mundo das bestas de cristal foi liderado por um rei dragão vermelho. Embora esse rei tenha caído há muito tempo, Lili realmente carregava a aura da espécie do dragão vermelho. Amaterasu também explicou que, mesmo sendo da mesma espécie, podendo empunhar a espada sagrada e controlar o fogo do dragão como o antigo rei, o poder de Lili ainda era muito fraco. Isso mostrava que ela era apenas uma descendente com um traço distante da linhagem sanguínea. Shen Xing segurou a mão de Lili e disse que, embora ela estivesse fraca agora, ele a ajudaria a ficar mais forte. Além disso, o protagonista comentou que Lili havia tido alguns sonhos sobre uma profecia na qual ela se tornaria rainha. Então, Shen Xing perguntou se Amaterasu já tinha ouvido falar sobre isso. Amaterasu respondeu que existia uma lenda de que esse rei retornaria em um futuro distante. Embora achasse isso uma grande bobagem, ao ver Lili agora, passou a considerar a ideia interessante. Então, Amaterasu ofereceu uma espada Lili, uma espada torrente de nível Lorde, que concedia habilidades do tipo água. Lili, ao pegá-la, comentou que o item era muito valioso e perguntou se realmente merecia algo assim. Amaterasu respondeu que a espada já havia se desviado muito do estilo principal da tribo e guardá-la era inútil. Pediu apenas que Lili a tratasse como um investimento para um futuro rei. Amaterasu também contou que, após a queda do rei, 10 espadas divinas representando diferentes elementos se espalharam pelo mundo, e uma delas parecia estar na cidade onde Shen Xing morava. Por isso, ela pediu que fizessem o melhor para encontrá-la. Em seguida, despediu-se, dizendo que voltaria a dormir.
Shen Xing refletiu sobre as palavras de Amaterasu e entendeu que, para Lili se tornar mais forte, precisariam encontrar as espadas divinas espalhadas pelo mundo. Nesse momento, Lili foi tomada pela energia da espada, e de repente um enorme dragão azul surgiu da aura dela. O dragão se virou para Lili, lançou uma bolha de água e a capturou. Lili gritou pedindo ajuda ao seu mestre. Shen Xing saltou em direção a Lili e disse para ela não ter medo. Ele conseguiu se aproximar e afirmou que ela era descendente de um rei e herdara o sangue do dragão vermelho. Controlar aquele pequeno poder não deveria ser nada para ela. Shen Xing disse para Lili sentir o poder fluindo em seu sangue e a orientou a se fundir a ele, dominando-o e controlando. Lili se sentiu tocada pelas palavras de seu mestre e então disse que agora entendia o que precisava fazer. Virou-se para o dragão com uma postura confiante, usando sua espada da torrente, ordenou que ela se submetesse à sua vontade. O dragão aquático continuava relutante em se submeter, então declarou que testaria a força do rei naquele momento. Lili, com um olhar determinado, respondeu que ele poderia vir com tudo. Diversos dragões começaram a surgir ao redor da torrente de água que a espada emanava, mas, de repente, tudo foi dissipado. Amaterasu surgiu novamente e disse que não imaginava que Lili dominaria o poder da espada torrente tão rapidamente, e ainda chegaria a um poder superior ao anterior. Ela admitiu que poderia tê-la julgado mal, e que talvez Lili fosse, na verdade, uma descendente direta do Rei Dragão. Olhando para Shen Xing, Amaterasu comentou que aquele garoto parecia ser capaz de despertar o poder do sangue do dragão vermelho. Ela chegou a se perguntar se o protagonista seria algum tipo de sábio auxiliar do rei. Nesse momento, todas as raposas demonstravam respeito por Lili. Assustada, ela se perguntou o que estava acontecendo. Shen Xing comentou que as raposas pareciam estar se ajoelhando diante dela, e sugeriu que Lili aproveitasse o momento para pedir que todos se levantassem. Lili se aproximou das 5 caudas e traduziu mais uma vez o que ela dizia. A raposa afirmou que Lili havia recebido o reconhecimento do ancestral, e que, a partir de agora, eles seriam hóspedes mais do que honrados em sua tribo. Além disso, aquela noite seria a mais importante da tribo, a noite da evolução, e as 5 caudas os convidava para assistir, o maior gesto de cortesia deles. Ao olhar para o lado, Lili percebeu que até comidas pequenas raposas haviam trazido para ela. A noite chegou, e as raposas uivavam para a lua enquanto estavam sentadas diante do lago central. Shen Xing perguntou o que estava acontecendo, e as 5 caudas explicou que elas estavam absorvendo a energia do luar para conseguirem evoluir. De repente, uma das raposas começou a sentir seu corpo mudar. Uma aura intensa envolveu, e uma nova cauda surgiu. Animada, a raposa correu em direção ao protagonista e aos outros. Lili comentou que aquela 2 caudas havia evoluído para 3 caudas e disse que ela queria partir em uma aventura com o mestre. No entanto, as 5 caudas a repreendeu, afirmando que ela não podia agir daquela forma apenas por ter evoluído, e que ainda estava muito longe de estar pronta para se aventurar com humanos. O protagonista se aproximou da raposinha e disse que esperaria por ela. Quando estivesse pronto o suficiente, ele pediu que o encontrasse, e juntos se aventurariam. Em seguida, o protagonista comentou com Lili que talvez fosse melhor aproveitarem a escuridão da noite para partir. Mas, de repente, uma voz os interrompeu, pedindo que esperassem. Era Amaterasu, que surgiu novamente dizendo que se lembrará de algo importante que ainda não havia entregue. Como estava envelhecendo, admitiu que andava um pouco esquecida. Amaterasu entregou uma pedra brilhante para Shen Xing, explicando que era uma pedra mortal, e que com ela a tribo das raposas demoníacas o reconheceria como companheiro. Além disso, ela possuía outros efeitos, que Shen Xing teria que descobrir por conta própria. Amaterasu se virou e disse que, desta vez, iria dormir de verdade. O protagonista, em tom brincalhão, perguntou se ela tinha certeza ou se estava esquecendo mais alguma coisa. E assim, ele e Lili se despediram da tribo das raposas. Shen Xing pensava naquele momento que aquela havia sido uma experiência inesperada, especialmente por causa da espada divina de Lili. Além disso, ele se perguntava, ao formar um contrato com a 3 caudas, qual seria sua forma humanoide. No dia seguinte, de volta ao laboratório de pesquisa da associação, o protagonista contou tudo para Keiyang e perguntou se a missão havia fracassado, já que eles não haviam capturado a 2 caudas. Keiyang se levantou e disse que a missão não importava, e pediu para que ele contasse mais sobre Amaterasu. Além disso, quis dar uma olhada na Pedra Mortal. Keiyang explicou que o objetivo daquela missão era estudar a ecologia da tribo das raposas e que as informações trazidas por Shen Xing eram mais valiosas do que qualquer outra coisa. Por isso, ela lhe concedeu uma recompensa extra.
Xing perguntou se Keiyang já tinha ouvido falar sobre os cavaleiros do mundo das bestas de cristal e as espadas divinas. Keiyang respondeu que nunca ouvirá falar dos cavaleiros, pois seu foco era apenas a pesquisa sobre a tribo das raposas. Mas quanto às espadas divinas, ela já havia ouvido algo. Ela continuou dizendo que alguns domadores de animais desapareceram misteriosamente durante competições intensas. Dias depois, reapareceram de repente, sem nenhuma lembrança do tempo perdido. Tudo que se lembravam vagamente era de uma espada demoníaca ardente. Algum tempo se passou, e o protagonista já estava em outro lugar com Lily, refletindo se aquela espada demoníaca ardente mencionada por Keiyang seria uma das espadas divinas que Amaterasu havia citado. Fi surgiu de repente, assustando o protagonista, que perguntou por que ela havia aparecido daquele jeito. Com uma expressão fofa, Fizz perguntou se eles podiam treinar agora, pois Lily havia conseguido um equipamento poderoso e provavelmente estava mais forte, e Fizz não queria ficar para trás. Enquanto isso, Lily praticava um pouco com a espada torrente, mas ainda sentia certa dificuldade para controlá-la. Shen Xing demonstrou preocupação com Lily, mas ela disse que estava tudo bem, apenas havia se molhado um pouco. Explicou que o fluxo da água era muito difícil de controlar, muito mais difícil do que o fogo. Shen Xing respondeu que ela não deveria se exigir demais e completou dizendo que Lily estava indo muito bem. Além disso, lembrou que Keiyang havia comentado anteriormente sobre o desaparecimento dos domadores de bestas, que havia ocorrido durante uma batalha. Parecia que, se quisessem investigar aquilo, teriam que contratar alguém para lutar. Nesse momento, alguém apareceu dizendo que havia encontrado Shen Xing. Era Xinlin, tentando se acalmar e repetindo para si mesma que só estava namorando Shen Xing e que não era grande coisa lidar com isso. De repente, o protagonista surgiu por trás dela, dizendo que se encontraram novamente, e perguntou o que ela estava fazendo ali. O protagonista continuou dizendo que estava procurando alguém para lutar. Por pura coincidência, Xinlin havia aparecido. Então, perguntou se ela teria algum tempo para lutar com ele. Rapidamente, Xinlin pegou a cápsula onde estava sua besta Fênix e disse que era perfeito, pois sua besta havia evoluído recentemente e ela queria testar sua força. Xinlin então invocou sua besta, chamando-a de Xiaofeng. Shen Xing pensou que fazia pouco tempo que a Fênix de Gelo havia evoluído para a Fênix Divina, e só sua presença já havia feito a temperatura cair em cerca de 10 graus. Ele falou com Lily, lembrando que eles já haviam enfrentado oponentes de nível cavaleiro antes, e pediu para ela não ter medo e ficar alerta. Xinlin ordenou que Xiaofeng atacasse primeiro, usando o caixão gelado do silêncio. Lily ficou completamente congelada, e Shen Xing ordenou que ela quebrasse o gelo imediatamente. Com uma aura poderosa de fogo, Lily respondeu que entendia e começou a emanar chamas intensas, quebrando de uma vez o gelo que a envolvia. Xinlin também foi afetada pelo calor daquele ataque e comentou que estava muito quente ali. Ela acrescentou que Shen Xing estava muito mais forte do que na batalha de teste. Em seguida, ordenou que Xiaofeng continuasse atacando. Shen Xing respondeu que sentia o mesmo em relação à força de Xinlin, e então seu feroz dragão vermelho avançou em direção à Fênix de Gelo. De repente, uma fenda dimensional surgiu no céu acima deles. O protagonista se perguntou se aquele era o portal dos rumores, e perguntou a Lily se ela conseguia sentir algo vindo dali. Lily respondeu que parecia haver algo dentro do portal chamando por ela, assim como aconteceu com a Pedra Mortal. Então, Shen Xing chamou Lily para entrarem juntos. Assim que os dois passaram, o portal se fechou, e Xinlin ficou se perguntando para onde eles haviam ido. Enquanto isso, dentro do portal, olhando ao redor, o protagonista se perguntava se ainda estavam na Terra. Comentou que não esperava conseguir ativar aquilo tão facilmente, e que, se isso continuasse acontecendo, muitos domadores seriam atraídos para aquele local. Lily comentou que talvez não fosse coincidência, pois aquele reino secreto parecia estar chamando por eles. De repente, uma luz verde surgiu diante de Lily, assustando-a. Shen Xing perguntou se aquilo seria um fogo fantasma, pois parecia estar tentando guiá-los para algum lugar. Seguindo o fogo fantasma, o protagonista disse que parecia que ele queria que entrassem por uma determinada porta, pois o mestre daquele lugar os esperava lá dentro. Lily observou que estava escrito na porta: Abismo do Ressentimento Eterno. O protagonista perguntou se Lily realmente conseguia ler aquelas letras. Lily respondeu que sim, mas não fazia ideia do que aquilo significava. Shen Xing comentou que talvez tivesse a ver com o Rei Dragão Vermelho e seu cavaleiro, e sugeriu que fossem mais fundo para descobrir. Ao atravessarem a porta, o protagonista se deparou com diversas bestas emergindo da lava. Uma delas abriu a boca, pronta para atacar, e Lily gritou, pedindo para que seu mestre tomasse cuidado.
Ela avançou e disse para deixar aquilo com ela. O protagonista se surpreendeu ao ver o que envolvia o corpo de Lily. Ela explicou que aquele era o efeito da espada torrente e disse que agora conseguia lutar usando-a. O protagonista ficou muito animado e comentou que aquela era a primeira vez que Lily usava a espada torrente em uma luta, e seu poder já estava em um nível insano. Lily saiu correndo atrás das bestas, afirmando que ainda não havia terminado e que nem pensasse em fugir. O protagonista pediu para ela não se afastar tanto. Lily respondeu que qualquer um que machucasse seu mestre pagaria por isso. Mas, de repente, uma sombra demoníaca surgiu atrás dela e repetiu a mesma frase, só que com palavras ainda mais intensas. Enquanto isso, em algum lugar próximo dali, uma figura demoníaca surgiu carregando uma espada. Diante dela havia um rio de lava, onde outras bestas de cristal estavam sendo absorvidas pela lâmina. A criatura, que parecia uma raposa demoníaca, comentou que, graças ao poder da espada divina, havia despertado os instintos de batalha dos seres daquele reino secreto, e foi assim que se tornou mais forte. Naquele momento, a fera demoníaca sentiu a presença de outra espada divina. Ela se perguntou se o portador da espada sagrada havia entrado no reino secreto. Negou aceitar essa possibilidade, pois ainda não havia concluído sua vingança, e não desistiria do poder da espada divina. Em sua mente, os humanos que a feriram precisavam pagar o preço. Em outro ponto do reino secreto, uma batalha estava em andamento, e algumas pessoas estavam sendo derrotadas ao mesmo tempo. Um homem gritava que atacar diretamente o domador de uma besta durante a luta era covarde e desprezível. Ele só havia perdido porque aquela bruxa velha o pegou de surpresa. A mulher era aquela que havia atacado o protagonista na floresta, conhecida como Queen Bee. Ela perguntou se ele a havia chamado mesmo de bruxa velha. Uma sombra maligna seguia e sussurrava coisas ao seu ouvido. A voz zombava de sua aparência, e Queen Bee já estava enlouquecendo, pedindo para a voz se calar. Em um ataque de fúria, ela finalizou o homem. Queen Bee gritou que ainda nem tinha 30 anos, então como poderiam chamá-la de bruxa velha? A voz continuou, questionando por que todos os encontros às cegas que ela havia tido terminavam após o primeiro encontro, e finalizou dizendo que ninguém queria ficar com ela. De volta ao local onde o protagonista estava, ele caminhava exausto, dizendo que Lily havia corrido demais e que aquele lugar era muito quente e difícil de atravessar. De repente, Queen Bee apareceu atrás dele, dizendo que eles se encontraram novamente. O protagonista virou-se, reconhecendo a voz dela, mas Queen Bee pediu que ele respondesse a uma coisa, já que era homem. O protagonista, cauteloso, pegou a cápsula de fizz e perguntou o que ela queria saber. A mulher caiu de joelhos no chão e perguntou, com os olhos marejados, se ele achava que ela era atraente como mulher. Queen Bee continuou dizendo que estava quase completando 30 anos e ainda não havia conseguido nenhum namorado. E que, há pouco tempo, alguém havia dito que ninguém jamais gostaria de ficar com ela. O protagonista se aproximou e perguntou quem havia dito aquilo. Afirmou que Queen Bee era claramente muito encantadora. Ela perguntou se ele estava falando sério, mas Shen Xing só pensava que ia continuar com aquela loucura até que Lily voltasse. Queen Bee segurou a mão de Shen Xing e comentou que aquele pirralho tinha um bom gosto. Nesse momento, Lily retornou e ficou confusa com a cena. Rapidamente, ela se jogou entre os dois, separando-os, e perguntou o que seu mestre estava fazendo, já que Queen Bee era uma inimiga. Irritada, Lily exigiu saber o que Queen Bee estava fazendo tentando seduzir seu mestre. Queen Bee, provocativa, perguntou se Lily gostava de Shen Xing. Lily, abraçada com o protagonista, ficou um pouco envergonhada e negou tudo. Shen Xing, um pouco sufocado, pediu para Lily se acalmar. De repente, um ataque surgiu por trás de Queen Bee. Uma voz masculina perguntava o que estava acontecendo ali e se ela realmente havia encontrado uma espada divina. Era um homem do mesmo clã de Queen Bee, que afirmou que, pelo visto, teria que limpar aquela bagunça para ela. O protagonista aponta para o homem e diz que ele é o responsável por a Queen Bee não ter tempo para nada, nem mesmo para arrumar o namorado. Então, pergunta se ela vai mesmo continuar apoiando algo assim. Razor começa a gargalhar e diz que a Queen Bee jamais trairia a organização, afirmando que provocá-la não irá funcionar, pois a organização paga muito bem. Em seguida, ele ordena que seu louva-a-Deus de cristal avance para atacar. No entanto, o ataque é fortemente defendido por Lily. Mesmo assim, o impacto foi tão grande que deixou as mãos de Lily trêmulas. Shen Xing comenta que dinheiro não é tudo e também não compra o amor que Queen Bee deseja. Razor, ainda mais revoltado, ordena que sua besta de cristal ataque novamente.
Dessa vez, Lili não consegue bloquear o ataque e é lançada para longe. O protagonista se vira, assustado e preocupado com Lili. O louva-a-Deus de cristal não perde tempo e avança mais uma vez em direção a ela. O monstro fica cara a cara com Lili, que se assusta e se esquiva do rápido ataque da outra besta de cristal. Mas Shen Xing já havia chamado Fizz, que segura a besta antes que ela consiga atingir Lili. De repente, diversas figuras começam a surgir ao lado do protagonista e a sussurrar em seu ouvido. Queen Bee e também Razor estavam envolvidos por aquelas aparições estranhas. Apesar disso, nenhum dos dois conseguia ver o que estava ali. Razor pergunta se Queen Bee vai mesmo ficar parada e trair a associação. Shen Xing segura Queen Bee e diz que ela pode ter quanto dinheiro quiser, mas que sua juventude e beleza um dia irão acabar. Então, pergunta se ela quer mesmo passar a vida sem saber o que é o amor. Enquanto isso, Fizz estava sendo atacada pela besta louva-a-Deus. O protagonista observava tudo enquanto aquelas figuras continuavam a sussurrar para que ele simplesmente desistisse e se entregasse. Nesse momento, Queen Bee se sentia confusa sobre em quem confiar, no dinheiro ou no amor verdadeiro. Vendo que o protagonista estava tornando as coisas mais difíceis, Razor ordena que seu louva-a-Deus ataque Shen Xing primeiro. O louva-a-Deus de cristal parte em direção ao protagonista, mas antes que possa atingi-lo, é surpreendido por um ataque. Razor fica incrédulo ao ver aquilo. A pessoa que defendeu Shen Xing foi a própria Queen Bee. Ela pergunta ao protagonista se ele quer ser o amor verdadeiro dela. Lili e Fizz, vendo aquilo, ficam muito revoltadas. Razor, ainda mais irritado, diz que fará uma limpeza de traidores naquele dia. No entanto, Queen Bee, usando sua abelha de cristal, não deixa barato e contra-ataca. Num primeiro momento, o louva-a-Deus consegue se defender de todos os ataques da abelha de cristal. Shen Xing aproveita essa brecha para perguntar se Lili está bem. Ela responde rapidamente que sim. Shen Xing diz que Queen Bee não é mais forte que Razor, e então pergunta se Lili pode usar seu poder de dragão novamente. Lili responde que sim, mas que precisará de um momento para reunir forças. Nesse instante, o louva-a-Deus consegue acertar um poderoso ataque na abelha de cristal de Queen Bee, que se desespera ao ver sua besta cair ao chão. Razor começa a rir e diz que a próxima será a própria Queen Bee. Mas Shen Xing grita dizendo que esse é o fim. Lili surge, usando mais uma vez o poder da espada tormenta e formando um gigantesco dragão de água. Ela utiliza toda a sua força para lançar o poderoso dragão. Porém, nesse ataque, Queen Bee também é levada pela torrente de água formada. O protagonista, ao ver aquilo, diz para Lili e Fizz que Queen Bee os havia defendido de uma armadilha há pouco. Mas Lili e Fizz abraçam Shen Xing e começam a reclamar que ele dá atenção apenas a ela e não a outras mulheres. Nesse momento, eles estavam cercados por aquelas criaturas que cochichavam e influenciavam suas emoções. O protagonista se perguntava de quem seriam aquelas vozes estranhas que ouvia. As criaturas continuavam a sussurrar, e então, uma fera surge dizendo para que o protagonista e as meninas simplesmente se afundem em seus desejos e desapareçam sem perceber. Shen Xing estava um pouco constrangido com aquela situação e pedia para Lili e Fizz irem com mais calma. O protagonista finalmente percebe que eles estão cercados por vários fantasmas, mas Fizz e Lili intensificam ainda mais seu amor pelo mestre. A espada do dragão marinho começa a emitir uma aura cintilante e diz ao protagonista que apenas ele pode proteger o rei agora. O protagonista até se assusta ao ouvir essa voz, mas, nesse momento, aquela fera demoníaca ataca diretamente Shen Xing e as garotas. A criatura, no entanto, percebe que há algo errado. Um escudo criado pela espada divina de Lili protegeu a todos. Vendo que a espada permaneceu em suas mãos e ele conseguiu usá-la, o protagonista se surpreende. Mas os fantasmas aproveitam esse momento para atacar diretamente. Dessa vez, usando a espada divina da torrente, o protagonista ataca os fantasmas de uma só vez. A espada fala com o protagonista, dizendo que, se for segurada por um rei, ela se torna uma espada real, mas se for empunhada por um cavaleiro, torna-se uma espada de proteção. O protagonista entende que a espada está dizendo para ele proteger Lili. Enquanto Fizz e Shen Xing tentavam ver se Lili estava bem, uma névoa sombria começa a surgir atrás deles. De repente, um fantasma toma a forma de Luna, a irmã do protagonista. A aparição pergunta por que Shen Xing não foi salvá-la e também afirma que, se não fosse por Lili, ela não teria acabado daquela forma. Aquilo afeta diretamente o protagonista, mas a espada tenta mantê-lo firme, pois aquilo era um feitiço. Se ele caísse, mesmo sendo muito racional, todos estariam perdidos. O protagonista tenta manter o máximo de controle possível,
Então, ataca o fantasma que tomou a forma de Luna. Ao quebrar a ilusão, ele se depara com a grande fera demoníaca e pergunta se ela está por trás de tudo aquilo. A fera simplesmente não responde e ataca ferozmente. Shen Xing consegue se defender usando a espada e aproveita para perguntar se a fera demoníaca é a responsável pelo feitiço que tomou Li Li e Fiz. Mais uma vez, a criatura não responde e começa a canalizar um ataque poderoso em sua pata. Ela ataca Shen Xing mais uma vez, que tenta resistir bravamente usando a espada torrente. Shen Xing se perguntava por que aquela fera estava ficando cada vez mais forte e se isso seria por ela conseguir absorver suas emoções. De repente, Fi surge, usando sua cauda para tirar Shen Xing do caminho do ataque. Li Li também salta, consegue agarrá-lo e levá-lo para longe. Ela fica preocupada com Shen Xing, e ele se sente mais aliviado ao vê-la melhor. A espada torrente responde que tudo aquilo foi graças à habilidade de purificação. A grande fera demoníaca observava todos e se perguntava como uma besta de cristal poderia ter um desejo tão forte de proteger os humanos. O protagonista aproveita para avisar Li Li e Fiz de que a fera pode transformar emoções em poder. Durante a batalha, ele pede que mantenham a mente limpa. Os três avançam juntos para atacar a grande fera. Shen Xing pede para que Fiz use seu veneno, e a fera se vira para desviar. Nesse momento de distração, Li Li resolve atacar diretamente, mas Shen Xing grita para que ela tenha cuidado. A grande fera demoníaca estava prestes a lançar um poderoso ataque ofensivo. De repente, a espada divina que acompanhava a fera demoníaca se coloca diante de Li Li e diz que a espada sagrada existe para proteger o rei, e, por isso, não permitirá que a fera use seu poder para se voltar contra ele. Shen Xing lança a espada para Li Li, dizendo que essa é a chance de um contra-ataque. Li Li rapidamente a pega e lança um poderoso ataque de torrente. A fera finalmente é derrotada. A espada torrente comenta que aquela é a espada sagrada colérica e que sua natureza rebelde não mudou nem um pouco. Li Li se aproxima e tenta tocar na espada, mas a espada colérica rapidamente desvia e diz que ainda não pode entregar seu poder ao rei, pois precisa fazer algo antes. Fi segura a fera demoníaca e pergunta o que eles farão com ela. O protagonista fica surpreso ao perceber que aquela era sua verdadeira forma, pequena e ainda feminina. De repente, a mão de Fiz esquenta muito, forçando-o a soltar a pequena fera. A espada havia retornado ao corpo da criatura e afirma que, tecnicamente, eles derrotaram o cão negro e passaram no teste. Porém, ela havia prometido emprestar seu poder àquela pequena fera para que pudesse se vingar. A espada torrente se revolta e pergunta como aquele desgraçado ousa desafiar as ordens do rei. Vendo que a espada torrente se soltou de sua mão, Li Li pergunta o que ela pretende fazer. A espada então se une a Fiz e diz que irá usá-la por um momento. Assim, Fiz assume sua forma de besta. A espada torrente comenta que talvez tenha mimado demais a espada colérica para que ela agisse daquela forma. Fiz avança e acaba mordendo a pequena fera, mas esta revida e diz que o acordo de um cavaleiro não deve ser quebrado. Assim, as duas espadas continuam uma luta intensa. A briga começa a sair do controle, e o protagonista percebe que o local onde estavam começa a colapsar. Shen Xing se aproxima de Li Li e diz que eles precisam impedir que as duas continuem lutando, pois aquele lugar não resistirá por muito tempo. Li Li tenta pedir para que as espadas parem, mas é em vão, até que o protagonista decide pular no meio da luta e diz para não usarem o corpo de alguém de forma tão imprudente. Ao entrar entre as duas feras, Shen Xing insiste que isso era especialmente direcionado à espada torrente, que naquele momento usava Fiz. Após esse breve sermão do protagonista, a espada torrente sai do corpo de Fiz, e ela cai adormecida nos braços de Shen Xing. A espada colérica, ao ver o protagonista, comenta que parece que o rei finalmente encontrou alguém de confiança. Fiz acorda, se perguntando quem mordeu sua cauda. A espada começa a explicar para Li Li que a raça daquele pequeno cão está sendo devastada por uma organização humana e que ela prometeu emprestar sua força para salvar os parentes da pequena cãozinha. Li Li fica curiosa sobre essa facção, e então a espada colérica pede para que Li Li permita que ela localize a base inimiga. Após cumprir sua promessa, retornará para servir o rei. Enquanto isso, Fiz diz que aquele ferimento só irá sarar com um beijinho de seu mestre, já que foi causado naquela batalha recente. Mas o protagonista responde que não parece que aquele ferimento tenha sido causado nessa batalha. Shen Xing se vira para a espada colérica e pergunta se essa organização que captura bestas de cristal seria o grupo do submundo sombrio. A espada confirma que sim e que já encontrou a base principal deles. Shen Xing então decide ir até a base inimiga.
As garotas ficam revoltadas, perguntando se o mestre se apaixonou por aquela mulher do grupo do submundo sombrio, a Queen Bee. Shen Xing se vira, coloca a mão sobre Fizz e comenta que ela também foi vendida para o mercado negro por causa deles, e derrubá-lo seria uma forma de vingar o sofrimento que Fizz passou. Fizz fica muito tocada com aquelas palavras, abraça o protagonista fortemente e o agradece. Lily surge separando os dois e diz que também irá. Enquanto observava os três, a espada conversa com a pequena cãozinha, dizendo que, se ela não tiver para onde ir depois de tudo aquilo, que fique ao lado do protagonista. E assim, a espada anuncia que irá desfazer aquele reino secreto e retornar para casa. Na manhã seguinte, o protagonista estava chegando ao quarto onde a espada sagrada colérica estava. Ele carregava algumas comidas e perguntava se ela já estava acordada. Antes de receber qualquer resposta, ele abre a porta para entrar, e então se depara com a fera em sua forma humanoide. O protagonista, assustado, pergunta quem era aquela besta humanoide e por que ela estava em sua casa daquele jeito. A espada responde que não sabe o que aconteceu, pois, após o protagonista ter subjugado com preto, ela ficou assim. A espada acredita que o protagonista tem algum tipo de habilidade especial. Enquanto a espada se espreguiçava, o protagonista pedia para ela não fazer aquele tipo de movimento. A espada comenta que está um pouco cansada de ficar ali e que irá cumprir a promessa. Então, ela se levanta e diz que finalmente entendeu. O protagonista se afasta e pergunta o que ela entendeu. A espada se aproxima dele, encurralando-o contra a parede. Ela pergunta se ele não acha aquele corpo bonito, pois deveria despertar instintos humanos. Shen Xing diz que já tinha pedido para que não usassem o corpo de outra pessoa daquela forma. A espada se aproxima do ouvido do protagonista e diz que a pequena cão preto também pensa assim. Em um movimento, a espada derruba o protagonista no chão. Shen Xing pergunta o que ela está querendo fazer agora. A espada responde que cães gostam de deixar seu cheiro nas coisas de que gostam, e isso é um sinal de amor. Então, ela sugere que eles deem um passo além. Enquanto isso, Fizz, Lily e Linxin estavam tomando café da manhã. Linxin pergunta por que Shen Xing está demorando tanto, esperando que nada tenha acontecido. Então, decide ir até onde o protagonista estava. Ao chegar no quarto onde a espada estava, Linxin vê o protagonista sendo dominado por ela. Chocada ao ver aquela cena, ela grita alto, perguntando o que estava acontecendo ali. Algum tempo depois, as garotas, após darem uma lição na espada, diziam que ela não podia fazer esse tipo de coisa com o mestre. A espada rapidamente muda de assunto, perguntando se todos estão prontos, pois consegue ver os dois que perseguia chegando à base inimiga. Linxin pergunta se eles vão mesmo até a base do grupo do submundo sombrio, pois ouviu falar que a líder deles é muito aterrorizante. A espada diz que, se Linxin estiver com medo, que apenas não vá, pois, se contarem a associação, isso só os exporia. O grupo do submundo sombrio tem pessoas infiltradas. Lily, animada, diz que eles deveriam eliminar essa líder que maltrata as bestas de cristal, mas o protagonista acha melhor evitar confronto direto. Diz que estão indo apenas para explorar, pois ainda não sabem como o inimigo atua, além de que o inimigo possui vantagem numérica. Algum tempo depois, na base do grupo do submundo sombrio, Queen Bee e Razor estavam presos. Ambos estavam desesperados, pedindo uma nova chance à sua chefe. Nesse momento, uma silhueta imponente surge, perguntando se eles acham que ela é o tipo de chefe severa que pune todos os subordinados sem piedade. Ela finalmente se revela e diz não se importar que tenham perdido a espada sagrada colérica, mas o que a irrita é a postura flexível dos dois diante do trabalho. Com um movimento de braço, ela lança um ataque que acerta diretamente Queen Bee e Razor. Continua dizendo que eles estavam sendo observados, e mesmo assim ainda ousaram retornar. A líder da gangue passa por eles e diz que quer ver quem ousa se meter com a gangue do submundo sombrio. Enquanto isso, em algum lugar da base do submundo sombrio, algumas pessoas estavam caídas no chão. O protagonista e as garotas usavam suas roupas como disfarce e comentavam que não podiam acreditar que aqueles caras fossem tão confiantes. Shen Xing se vira para a espada colérica e diz que aquilo foi fácil demais. A espada responde que irá colocar alguns vigias por ali, e que, caso algo dê errado, eles conseguirão escapar rapidamente. Enquanto isso, a líder da gangue os assistia por uma câmera instalada no elevador. Ela dizia que eles haviam caído diretamente em suas mãos, e que essa era a chave para desbloquear todo o poder da espada sagrada. Então, pede para uma subordinada pegar a chave e deixar os outros ali, pois ela quer testar o poder da espada. A subordinada obedece rapidamente às ordens. Trata-se da oficial da gangue do submundo, Scorpion Lion.
Ela se vira para seu pequeno escorpião de cristal e diz que está na hora de trabalhar. O protagonista e as garotas chegaram diante da cela onde as raposas demônio da luz estavam presas. Lily, sem perder tempo, puxou sua espada para libertá-las, mas Shen Xing disse a ela que não podiam fazer tanto barulho, para não alertar o inimigo. Lily se virou, dizendo que, se não soltassem aquelas raposas, elas seriam vendidas. Shen Xing comentou que talvez, se usassem a habilidade da espada colérica, poderiam rastrear os movimentos das raposas. A espada concordou e disse que isso também poderia ajudá-la a encontrar os parentes da pequena cadela demônio. De repente, Scorpion Lion surgiu por trás de Lily, dizendo que a chave para a espada sagrada de Avalon havia sido encontrada. Lily tentou se virar para ver quem estava ali, mas as duas desapareceram magicamente no ar. Alguns minutos depois, Lily surgiu em um lugar diferente, um reino secreto artificial de Avalon. Ao acordar, Lily se perguntou o que era aquele lugar. Enquanto isso, uma voz surgiu dizendo que iria ver do que aqueles intrusos eram feitos. De repente, Fizz e a Fera saltaram para frente, dizendo que aquele inimigo era muito forte e que, ao mesmo tempo, precisavam encontrar um jeito de ir atrás de Lily. A chefe do submundo afirmou que ninguém iria a lugar algum antes de derrotá-la. Ela perguntou se a espada colérica havia realmente vindo direto até ela. A espada respondeu que agora entendia como a chefe havia conseguido encontrar a localização deles, e em seguida, disse que cuidaria dela. Saltou em direção ao inimigo, dizendo que deixaria o resto com os outros. Shen Xing se virou assustado, perguntando se haveria mais inimigos. Lin Xin respondeu que provavelmente o que a cadela preta quis dizer era sobre aquele ser, uma imensa besta-aranha de cristal. A chefe, usando uma espada diferente, contra-atacou e disse que veria qual espada sagrada era mais forte. A fera cadela preta se posicionou e canalizou o poder da espada colérica, e assim as duas se enfrentaram diretamente. A fera disse que finalmente havia encontrado aquela que machucou seu povo. Enquanto isso, a chefe achou muito interessante que a garota estivesse ali por vingança e disse que iria entretê-la um pouco. O protagonista, por sua vez, tentava proteger Fizz dos ataques da besta-aranha. Lin Xin perguntou como aquela criatura de cristal conseguia atacar sem os comandos de seu mestre. A besta continuava lançando ataques intensos, e uma gosma verde cobriu o corpo de Fizz e Lin Xin, impedindo-as de se mover. Nesse momento, a cadela preta foi atingida e lançada para trás, aparentemente derrotada. O protagonista havia sido o único que restou. Ele se virou para a chefe do submundo e sua besta de cristal, percebendo que ela era realmente muito forte. Enquanto isso, Lily pensava que seu mestre estava em perigo e que precisava sair dali de alguma forma. Então, invocou a espada torrente para quebrar suas amarras e, rapidamente, se virou para tentar encontrar uma saída para ajudar seu mestre. Porém, uma espada reluzente brilhava intensamente, fincada em uma pedra. De repente, enquanto Lily tentava se afastar, Scorpion Lion surgiu diante dela, impedindo sua passagem e lançando-a de volta para perto da espada na pedra. Sem ver ninguém à sua frente, Lily se perguntou se o inimigo havia ficado invisível. Lily estava um pouco ferida pelo impacto contra a pedra, e a espada parecia sugar sua energia vital. Ela não percebeu que isso acontecia, acreditando que, em seu estado atual, não conseguiria lidar com o inimigo, e isso era muito ruim. A espada cravada na pedra finalmente reagiu, perguntando se seu mestre havia retornado. No entanto, ela percebeu que as outras espadas estavam sendo usadas por outras pessoas, mas não conseguia identificar o rei entre elas, então decidiu trazer todos até si. Enquanto isso, a chefe do submundo enfrentava o protagonista. Ela dizia que não esperava que outros humanos conseguissem usar uma espada sagrada. O protagonista comentou que os humanos não conseguiriam lidar com esse poder. A espada colérica afirmou que iria lutar sozinha, mas o protagonista pediu para que ela não se preocupasse, pois já havia controlado o poder de uma espada sagrada antes. A chefe do submundo saltou na direção do protagonista usando a espada da escuridão e disse que queria ver por quanto tempo Shen Xing conseguiria resistir. Quando as espadas estavam prestes a colidir, uma luz intensa começou a emanar das duas, e assim a chefe do submundo e o protagonista foram teleportados para o reino secreto de Avalon. Alguns instantes depois, Shen Xing acordou com dificuldade no reino secreto. Ele se levantou, perguntando-se que lugar seria aquele. De repente, Lily surgiu, saltando para abraçá-lo, feliz por ele estar bem. Shen Xing perguntou se Lily também estava bem. Enquanto isso, a chefe do submundo se virava para a espada de Avalon e dizia que finalmente havia encontrado a verdadeira forma da espada mais forte.
A espada de Avalon perguntou se a chefe do submundo era a verdadeira herdeira do Imperador Dragão, mas, na verdade, parecia estar mais interessada em outra coisa que não apenas a linhagem sanguínea de sua suposta mestre. Ela se recordou de que seu mestre anterior também possuía a mesma estrutura espiritual da chefe do submundo. Nesse momento, Lily se transformou em seu dragão dourado e afirmou que ela era a verdadeira mestre. Porém, a espada de Avalon declarou que já havia escolhido a chefe do submundo como sua mestre. A chefe do submundo comentou que a espada sagrada de Avalon parecia não gostar muito de Lily. A espada, olhando para as montanhas, disse que garotas inocentes eram bonitas, mas que irmãs mais velhas e maduras possuíam um charme mais profundo. Shen Xing apareceu, acusando a espada de escolher seu mestre com base em algo tão fútil. Nesse momento, a espada percebeu a presença de outro homem ali e se revoltou, dizendo que não era igual às outras espadas sagradas, nem igual ao Rei Dragão Dourado, pois não precisava ser leal ao clã dos dragões. Sendo assim, escolheria quem quisesse para ser seu mestre. O protagonista pegou seu relógio, onde guardava suas feras, e disse que, se não conseguissem ganhar pela qualidade, ganhariam pela quantidade. Ele chamou pela espada e afirmou que tinha algumas belezas raras bem ali. Então, liberou Fizz e o Cão Preto. O protagonista continuou dizendo que, se a espada escolhesse Lily como mestre, também poderia brincar com essas lindas irmãs. Aparentemente, aquilo funcionou, pois a espada ficou muito animada. Ela se envolveu completamente com a ideia e imaginou que aquele paraíso seria só dela. Então, a espada se virou para o protagonista, dizendo que ele era um bom garoto e que, quanto mais o via, mais gostava dele. A chefe chegou a questionar sobre a nova escolha da espada de Avalon, mas a espada respondeu rispidamente que já havia escolhido um lado. A chefe não gostou nada disso e atacou inesperadamente, mas a espada de Avalon também não apreciou tal atitude e perguntou como aquela mulher ousava atacá-la assim. Com apenas um movimento, a espada de Avalon conseguiu lançar a espada da escuridão para longe, o que deixou a chefe do submundo muito impressionada. A espada de Avalon apareceu furiosa e, emanando uma aura poderosa, afirmou que usaria seu poder para dar uma lição na chefe. Assim, lançou um ataque poderoso e sinistro, arremessando a chefe e a espada da escuridão para fora do reino secreto. A espada sagrada surgiu confiante, dizendo que já esperava encerrar aquilo com apenas um movimento. Em seguida, aproximou-se de Lily e declarou que a reconheceria como mestre temporária. Ao tentar pegar a espada sagrada mais forte, Lily sentiu uma força incrivelmente intensa atravessar seu corpo e, em seguida, ocorreu uma explosão. Quando a fumaça se dissipou, Lily surgiu com aparência um pouco abatida. A espada começou a se transformar em uma figura humanoide e disse que, embora Lily fosse agradável aos olhos, não imaginava que seu novo mestre fosse tão fraco assim. Mostrando sua forma humana, a espada de Avalon perguntou se o protagonista não aumentaria o nível de suas bestas de cristal. O protagonista e Lily ficaram espantados ao ver a nova forma da espada mais forte. A espada de Avalon disse que sua existência era completamente diferente das outras espadas sagradas. Então, aproximou-se de Shen Xing e comentou que, embora o título de espada mais forte fosse bom, ela tinha um nome, Avalon. Pediu ao protagonista que a levasse para ver as irmãs. Shen Xing pensava em como elevar o nível de Lily e das outras, enquanto Avalon se aproximava de Lily, dizendo que ela possuía belos atributos. Lily apenas pediu para que Avalon não a olhasse daquele jeito. Avalon respondeu que esperava que aquela descendente real vivesse até o dia em que pudesse realmente usar seu poder total e subjugá-la. Enquanto isso, do lado de fora do reino secreto, a chefe do submundo não queria acreditar no que havia acontecido e prometia se vingar daquela espada maldita. Scorpion Lion surgiu de repente, avisando que vários homens de terno preto haviam invadido a base e que era melhor fugirem dali. A chefe perguntou o que havia acontecido com os outros membros. Scorpion Lion respondeu que conseguiu salvar Queen Bee usando sua invisibilidade, mas os outros foram capturados. A chefe ficou irritada ao ouvir isso, mas Scorpion Lion disse que precisavam fugir primeiro, pois, enquanto estivessem vivas, poderiam voltar. A chefe afirmou que Lion era muito ingênua, pois os negócios do submundo envolviam muitas figuras importantes, e após a queda do grupo, a existência das duas seria uma ameaça para eles. Nesse momento, a espada da escuridão começou a se desfazer, assumindo uma forma feminina e envolvendo a chefe do submundo. Ela disse para não se preocupar, pois a protegeria, já que havia prometido isso antes. Enquanto isso, Lin Xin e os outros fingiam estar em apuros. Fizz perguntou por quanto tempo precisava ficar daquele jeito, e Lin Xin respondeu para ela não se preocupar, pois em breve seriam resgatadas.
De repente, homens desceram do telhado, perguntando se a senhorita estava bem e dizendo que estavam ali para salvá-la. Algum tempo depois, no estúdio da família Jian, o segundo filho, Jian Kai, perguntou o motivo da demora na entrega. O assistente respondeu que o grupo com o qual trabalhavam havia sido preso. Com um olhar sombrio, Kai perguntou quem havia sido responsável, e o assistente respondeu que foram seus próprios homens, pois aquele grupo sequestrou a senhorita Jian e eles não tiveram escolha. Kai se levantou e disse que aquilo era muito interessante, pois sua irmãzinha superprotegida e tola havia se envolvido com o grupo do submundo. O assistente informou que um homem havia levado a senhorita Jian até lá e, portanto, ele era o responsável. Com um olhar vazio, Kai retirou os óculos e, em seguida, virou-se para seu assistente, dizendo que o assistente já sabia como deveria proceder, com quem interfir em seus assuntos, e o assistente rapidamente concordou. Algum tempo se passou, e Avalon estava muito feliz em seu paraíso particular. Luna questionava Shen Xing sobre o motivo de haver uma nova garotinha ali. O protagonista respondeu que ela era importante para Lili, por isso, a trouxe. No entanto, Avalon se jogou na direção de Luna, perguntando se o protagonista havia trazido para ficar com ele. Shen Xing a impediu de se aproximar de Luna, afirmando que, claramente, ela não era uma besta de cristal, e perguntou se as espadas também se interessavam por humanas. Avalon respondeu que só se interessava pela beleza, independentemente da raça. Ela então se virou para o cão preto e comentou que o cavaleiro escolhido pela espada colérica era muito bonito. O cão preto apenas agradeceu. Ao ouvir sobre os cavaleiros, o protagonista olhou para Lili, mas ela disse que já havia comentado sobre isso quando teve aquele sonho. Avalon perguntou se eles realmente não conheciam os 12 cavaleiros. Shen Xing quis saber se isso tinha a ver com a corrida da espada sagrada. Avalon explicou que as bestas de cristal escolhidas pela raça das espadas sagradas recebiam a missão de proteger o Rei Dragão, sendo respeitosamente chamadas de cavaleiros. Ou seja, os 12 cavaleiros mencionados eram as bestas escolhidas pelas 12 espadas sagradas. Os cavaleiros podiam usar o poder dessas espadas para se fortalecer e tinham a responsabilidade de proteger o novo Rei das Bestas. Lili, Shen Xing e Luna ficaram com diversas dúvidas e começaram a fazer perguntas. Avalon, irritada com o excesso de questionamentos, disse que, se fossem perguntar, que fosse uma de cada vez. No dia seguinte, o protagonista estava de volta à associação. Ele informou à atendente que queria fazer simulações de batalha para fortalecer suas bestas de cristal. A atendente disse que prepararia tudo imediatamente. O protagonista pensava, naquele momento, sobre Lili poder usar o poder de cada espada, enquanto os cavaleiros poderiam usar apenas uma. Quanto aos humanos conseguirem usar o poder das espadas, nem mesmo Avalon sabia muito a respeito. Algum tempo depois, o protagonista estava com Fizz em uma arena de batalha. Ele acreditava que a espada torrente havia escolhido Fizz, mas, infelizmente, ela ainda não conseguia controlar o poder da espada, precisando evoluir de nível para isso. Shen Xing disse para Fizz se preparar para se tornar a nova dona da espada torrente. Nesse momento, o assistente de Kai observava o protagonista de longe, pronto para sabotar a luta e prejudicar Shen Xing. A batalha fluía normalmente. Fizz duelava contra uma raposa e estava indo muito bem, até que, de repente, um colar preso na besta raposa foi ativado. O corpo da raposa sofreu modificações e seu temperamento mudou, saindo completamente do controle. A raposa ficou muito mais feroz e conseguiu se desprender de Fizz. Ela começou a girar Fizz no ar a toda velocidade. O protagonista se desesperou ao ver que Fizz estava completamente tonta e, percebendo que a raposa havia perdido o controle, colocou-se diante dela para protegê-la com o escudo. A besta raposa continuou seu ataque feroz e colidiu com alta velocidade contra o escudo ativado pelo protagonista. O impacto foi tão forte que lançou Shen Xing e Fizz para longe. O assistente de Kai, assistindo a tudo de camarote, decidiu se aproximar do protagonista. Ele acreditava que aqueles que eliminaram o grupo do submundo eram pessoas muito fortes, mas passou a achar que, na verdade, eram fáceis de lidar. Fizz se colocou diante de Shen Xing e disse que protegeria seu mestre. No entanto, o protagonista, envolvido pela aura da espada torrente, pediu para Fizz não se colocar em perigo daquele jeito. Segurando a espada torrente, ele afirmou que cuidaria daquilo pessoalmente. E então, Shen Xing atacou usando a espada torrente, acertando um golpe cortante diretamente na raposa. Logo após, diversas outras raposas surgiram ao redor da raposa caída e todas avançaram em direção a Shen Xing.
O assistente de Kai comentou que não esperava que o protagonista tivesse tantas cartas na manga, mas ressaltou que havia aprendido a ser cauteloso e não iria falhar dessa vez. Fizz posicionou-se diante de Shen Xing novamente e disse às raposas que, se quisessem atacar o mestre dela, teriam que passar por ela primeiro. Shen Xing perguntou à espada torrente se ela conseguiria criar um reino secreto, como as outras espadas, para tirá-los dali. A espada torrente respondeu que, para abrir um reino secreto, era necessário cooperar com uma besta de cristal de nível cavaleiro e que, caso a espada possuísse um corpo, seria possível realizar tal feito. Fizz então pegou a espada e afirmou que enfrentaria aquelas bestas raposas, pois, se conseguisse evoluir para o nível cavaleiro, eles teriam condições de formar o reino secreto. Shen Xing concordou, lembrando que, de qualquer forma, o objetivo deles ali era justamente a evolução de Fizz. O protagonista recordou-se de ter perguntado a Avalon se uma besta precisava de algum gatilho para evoluir para cavaleiro. Avalon explicou que o nível soldado era o limite para muitas bestas de cristal e que, acima disso, a evolução ocorria apenas em situações raras, normalmente em momentos de quase morte. Como Fizz nutria grande afeto pelo protagonista, talvez isso despertasse seu espírito de luta e desencadeasse a evolução. Diante disso, o protagonista decidiu apostar tudo para que Fizz evoluísse naquele momento. Shen Xing ordenou que Fizz usasse espada torrente para se defender e preparasse seu ataque venenoso. Fizz concentrou seu veneno e o lançou em todas as direções contra as raposas. O protagonista lembrou-se de que, por sorte, seu corpo já havia desenvolvido anticorpos contra o veneno de Fizz, por isso pôde segurá-la no colo no meio da névoa venenosa. No entanto, parecia que nem o veneno nem os ataques de Fizz tinham efeito sobre aquelas raposas, que continuavam a avançar diretamente contra os dois. Vendo aquilo, Fizz pensou apenas que, se a situação continuasse, seu mestre estaria em perigo. Sem saída, o protagonista ordenou que Fizz evoluísse imediatamente. De repente, uma aura poderosa surgiu ao redor deles. Uma silhueta humanoide se formou no centro dessa aura e as raposas foram repelidas. O protagonista ainda tentava entender o que estava acontecendo até perceber que Fizz finalmente havia evoluído, tomando sua forma de cavaleiro e empunhando a espada torrente. Ao observar as bestas de cristal, o protagonista se perguntou se elas estavam tão violentas por causa das correntes elétricas que as afetavam. Mesmo após várias derrotas, as raposas não recuavam. Fizz posicionou-se novamente com a espada torrente e, utilizando a transformação Yamato no Orochi, lançou um ataque poderoso que formou diversas serpentes aquáticas, capazes de eliminar as raposas com facilidade. Depois de acertar o golpe, Fizz virou-se gloriosa em direção ao protagonista, mas, no momento em que seus novos pés tocaram o chão, escorregou pateticamente. Ela ainda não estava acostumada a ter pernas. Nesse instante, a polícia chegou para verificar o que estava acontecendo com aquelas raposas fora de controle. Ao se aproximar do protagonista, a policial se espantou ao ver que todas haviam sido derrotadas. Keyang surgiu de repente e, ao presenciar tudo o que havia acontecido, afirmou que aquilo fora um grande desastre. Ela se desculpou pelo ocorrido, dizendo que foi uma negligência no trabalho jurídico que acabou colocando o protagonista em perigo. Shen Xing comentou que aquela já era a segunda vez e se recordou de outra besta de cristal descontrolada. Continuou, dizendo que essas ocorrências provavelmente estavam relacionadas a algo dentro da associação, afinal, ouvirá dizer que havia pessoas em contato direto com o submundo. Keyang respondeu que, antes de mais nada, levaria Shen Xing para examinar seus ferimentos, pois havia assuntos que não eram convenientes de serem discutidos ali. Enquanto isso, o assistente de Kai, escondido, refletia sobre a situação. Para ele, Shen Xing era alguém muito difícil de lidar, e acreditava que da próxima vez precisaria ser bem mais incisivo. Alguns minutos depois, no consultório de Keyang, Fizz estava deitada na cama enquanto a raposa humanoide de Keyang a observava. A pequena raposa tocava nas novas pernas de Fizz, mas ela pediu que não fizesse isso, pois lhe causava cócegas. Enquanto isso, Keyang e o protagonista observavam as duas e conversavam. Keyang comentou que não sabia que Shen Xing havia domesticado outra besta humanoide. O protagonista tentou ir direto ao ponto e perguntou se ela o havia chamado apenas para falar sobre isso. Keyang respondeu que, é claro, não, e então perguntou o que ele sabia sobre o infiltrado do grupo do submundo dentro da associação. Shen Xing respondeu que não sabia de nada. Em seguida, Keyang quis saber se o protagonista era a pessoa misteriosa que havia eliminado o grupo do submundo. Shen Xing questionou como ela sabia que poderia ser ele, e Keyang explicou que a raposa de 5 caudas que o atacara fora resgatada do grupo do submundo e ainda não tinha sido domesticada pela sociedade.
Portanto, não deveria ter sido usada em treinamento, o que indicava que o incidente havia sido proposital. Se Shen Xing não sabia quem era o infiltrado, só poderia significar que ele havia eliminado todo o grupo. O protagonista ficou confuso e perguntou se não havia sido uma raposa de 2 caudas que tinham capturado. Kei Yang então pegou um item de uma gaveta e explicou que aquele era um artefato científico desenvolvido pela Fundação para a Sobrevivência Humana, capaz de forçar a evolução de uma besta de cristal, mas que também encurtava a vida da criatura, motivo pelo qual foi proibido no mercado. O protagonista perguntou o que era essa fundação, e Kei Yang explicou que a Fundação para a Sobrevivência Humana fora criada por membros influentes de diferentes setores sociais, com o objetivo de resistir à invasão das bestas. Após os humanos conseguirem domesticá-las, a Fundação passou a desenvolver meios de utilizar o poder delas. Porém, dentro da própria Fundação, existiam extremistas que, desde o início, viam todas as bestas de cristal como uma ameaça à humanidade. Shen Xing perguntou se Kei Yang estava insinuando que pessoas dessa fundação tinham envolvimento com o grupo do submundo. Nesse momento, Kei Yang cobriu a boca do protagonista e disse que havia coisas que era melhor não dizer. Recomendou que ele ficasse longe da associação de domadores por enquanto. Em seguida, informou que tinha uma missão para Shen Xing. Ele precisaria ir até a floresta tropical de Gangmu. O protagonista respondeu que não havia feito nada de errado e perguntou por que deveria se esconder. Kei Yang explicou que, mesmo que ele estivesse certo, havia pessoas dispostas a prejudicá-lo, e pediu que pensasse nas pessoas ao seu redor e também em suas bestas de cristal. Acrescentou ainda que, enquanto ele estivesse fora, ela cuidaria da investigação. Nesse momento, Fizz correu, abraçou Shen Xing e disse que não queria mais ficar ali, pedindo para irem embora rapidamente. Kei Yang avisou ao protagonista que todas as despesas dele já estavam pagas. Enquanto isso, no escritório da família Jian, o assistente implorava mais uma chance a Kai, mas o jovem mestre disse apenas que, com o fracasso dele, sua identidade poderia ser revelada. Portanto, ordenou que desaparecesse rapidamente. Além disso, afirmou que enviaria uma grande quantia em dinheiro à família do assistente, pedindo que ele partisse em paz. Nesse momento, uma besta de cristal humanoide se preparou para atingi-lo com um golpe. O homem até tentou dizer algo, mas já era tarde demais. Kai, segurando um celular com o número do protagonista, comentou que, por sua irmã ser próxima de Shen Xing, havia conseguido rastrear o paradeiro dele. Kai se perguntou que expressão sua irmã faria quando Shen Xing fosse eliminado. Algum tempo depois, de volta à casa de Shen Xing, Luna comemorava a viagem luxuosa que o protagonista havia ganho e dizia que ele tinha sido abençoado por um milionário. O protagonista puxou sua orelha e respondeu que havia conquistado aquilo com muito esforço. Lily e a cadela se aproximaram para dar as boas-vindas ao mestre, mas Shen Xing percebeu que havia algo de errado com elas. Ele chamou a cadela pelo nome, Bagst, e perguntou o que havia acontecido. Luna respondeu que talvez fosse melhor ele nem saber. Avalon surgiu e disse que, graças ao treinamento dela, a força de Lily já não era mais a mesma. Bagst, por sua vez, ficou muito feliz por ter sido chamada pelo nome que o protagonista lhe dera. Shen Xing mostrou que Fizz também havia conseguido evoluir com sucesso. Vendo a nova forma de Fizz, Luna comentou que teria de comprar um novo maiô para ela. Ao ouvir isso, Avalon ficou animada e pediu para Shen Xing aproveitar a oportunidade e comprar para todas. Em seus pensamentos, Avalon refletiu que deveriam estar preparados para uma ilha tropical. Algum tempo depois, eles chegaram a uma praia paradisíaca. Todas estavam vestindo seus trajes de banho em um vestiário local. Avalon, que estava com o protagonista, perguntou irritada por que tinha de permanecer ali. Shen Xing respondeu que não iria deixá-la espiar nada e pediu que ficasse parada. De repente, Avalon sentiu uma aura familiar e saltou para cima. Shen Xing se assustou e perguntou o motivo daquela reação repentina. Avalon explicou que havia sentido a presença da espada sagrada de Esmeralda. Estava tão empolgada com a possibilidade de encontrar uma nova espada que pensava em adicioná-la ao seu harém. As meninas finalmente se aproximaram da praia, e Luna chamou pelo protagonista, agradecendo por ele ter esperado por ela. Enquanto isso, no interior da floresta tropical, algumas pessoas corriam desesperadas, afirmando que havia um fantasma por ali. Na verdade, era apenas uma moça que cantava alto no fundo da mata, com a espada de Esmeralda ao seu lado. Ao terminar a canção, a garota pediu que todos deixassem a área de forma ordenada. Voltando para a praia, Lily ficou animada com a nova espada descoberta, mas Luna perguntava se eles não poderiam aproveitar a praia um pouco antes de irem atrás da espada.
Avalon disse que seria melhor irem logo, pois a aura da espada sagrada de Esmeralda estava enfraquecendo. Algum tempo depois, o protagonista e seu grupo chegaram a uma lojinha local e disseram querer contratar um guia para levá-los até o interior da selva. A vendedora, com um olhar sombrio, afirmou que não havia guias por ali, mas advertiu para que ficassem longe da floresta. Também disse para que tivessem cuidado em não irritar o deus da selva, caso contrário a pessoa nunca mais retornaria. O protagonista questionou sobre o deus da selva, e a velha contou que o deus da selva tropical protegia a vida que existia nela, punindo sem piedade aqueles que desrespeitassem suas criaturas. Ela continuou dizendo que, não muito tempo atrás, uma equipe de caçadores ilegais ignorou os avisos e tentou entrar na floresta. Após forçarem a entrada, ninguém mais os viu sair de lá. As garotas ficaram impressionadas ao ouvir aquilo. O protagonista disse que eles não fariam mal algum às criaturas da floresta, mas a velha insistiu, afirmando que a selva tropical era muito perigosa e que até mesmo os moradores dali a evitavam. Por fim, ela disse que seria melhor desistirem daquela ideia. O protagonista suspirou fundo e chamou os outros para irem descobrir o que estava acontecendo por lá. Avalon parecia já saber do que se tratava, refletiu sobre aquele suposto deus da floresta tropical e afirmou que, tudo bem, aquilo poderia ser um teste para eles. Algum tempo depois, Shen Xing e as garotas estavam na entrada da floresta. Lili perguntou se estava realmente tudo bem eles entrarem, já que a velha havia insistido tanto para que não fossem. Avalon respondeu que um covarde não poderia ser rei, e vencer o medo fazia parte da realeza. Irritada, Lili se virou e perguntou quem seria covarde ali, pois ela não tinha medo de nada. Shen Xing segurou a mão de Luna e disse que o lugar era perigoso, pedindo que ela segurasse firme em sua mão para não se perder. Luna apenas respondeu ao irmão que já não era mais criança para aquilo. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, a espada de Esmeralda estava irritada com alguém, dizendo que a pessoa tinha ido longe demais. Um homem, envolvido por uma aura verde misteriosa, atacava todos ao redor, inclusive as feras que moravam ali. A mulher que dominava a espada afirmou que, em comparação com o que aquelas pessoas tinham feito, ela havia sido até misericordiosa. O homem, influenciado pela espada, acabou se auto-eliminando. A mulher chamou a espada e disse para seguirem adiante, pois mais 2 hóspedes indesejados haviam entrado na floresta. Rapidamente, a espada concordou e a acompanhou. De volta ao protagonista, ele ainda estava de mãos dadas com Luna. Reclamava que Lili e Avalon estavam andando rápido demais e que já nem conseguia mais vê-los. De repente, uma aura verde misteriosa envolveu o protagonista, e ele perguntou a Luna se ela também estava ouvindo aquela música. Porém, nesse instante, o jovem ficou encantado pela canção misteriosa. A mulher que dominava a espada surgiu ao lado dele, atraindo-o como uma sereia. Shen Xing, tomado por uma fúria e acreditando que suas companheiras haviam sumido, avançou contra a mulher misteriosa, chamando-a de monstro por atacar todos. Mas, na realidade, a pessoa que Shen Xing segurava era sua irmã Luna. Fizz e Bugs tentavam impedi-lo até que ele finalmente soltou Luna. Fizz se colocou diante do protagonista para proteger a garota, enquanto Bugs correu para ver se ela estava bem. Contudo, a aura dominou o corpo de Luna, que saiu correndo em alta velocidade para dentro da floresta densa. Mais à frente, Avalon e Lili caminhavam pela floresta. Avalon perguntou a Lili se ela realmente acreditava que poderia ser rainha. Nesse momento, alguém surgiu por trás deles e deixou algo cair no chão, produzindo um som estranho que Lili percebeu rapidamente. Ao se virar, ela se deparou com uma imagem distorcida da mulher que controlava a espada. A mulher se aproximou e perguntou se ela e Avalon também estavam ali em busca de proteção. Avalon perguntou se aquela mulher havia machucado a fera que carregava. A mulher respondeu que a pequena criatura estava junto dos humanos que invadiram a floresta tropical, apenas para caçar bestas de cristal. Para proteger as outras feras, disse não ter tido escolha a não ser eliminá-la ela mesma. Lili ficou impressionada ao ver que a mulher carregava uma fera sem vida. A mulher continuou explicando que as feras não tinham a intenção de causar nenhum mal, mas foram transformadas à força e sofreram uma lavagem cerebral pelos humanos, sendo assim privadas de seus direitos de escolha. Ela acrescentou, com raiva, que aqueles malditos humanos estavam espalhados por toda a floresta como baratas, tornando-se impossível livrar-se completamente deles. A mulher aproximou-se de Lili e pediu que não se preocupasse, pois protegeria todas as feras, desde que Lili e Avalon a seguissem até a base. Garantiu que ninguém as machucaria. Observando aquela mulher, Lili percebeu que ela nutria um ódio profundo pelos humanos e temeu que seu mestre e Luna corressem perigo por ali.
A mulher chegou ainda mais perto e perguntou por que Lili exalava cheiro de humanos. Em seguida, afirmou que, além de feras escravizadas, também existiam traidores que apoiavam os humanos voluntariamente. Revoltada, Lili respondeu que não era uma traidora e explicou que seu mestre jamais ferira uma besta de cristal. Logo depois, ameaçou a mulher, dizendo que, se tentasse machucá-lo, não iria se conter. A mulher puxou sua espada, apontou para Lili e declarou que ela finalmente havia confessado. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um cão preto perseguia um porquinho da Índia. A perseguição ficava cada vez mais intensa, até que, no momento em que o cão quase o alcançava, algo o atingiu diretamente. Era Shen Xing, que chegou de repente, seguido por Fizz. Nesse instante, Fizz avisou que eles estavam cercados pelos cães. Shen Xing pensava apenas que havia tentado perseguir Bagst e Luna, mas ambas haviam desaparecido, e ele não queria perder tempo ali. Fizz disse que o porquinho contou que aqueles cães sofreram lavagem cerebral e eram controlados por humanos. O protagonista ficou surpreso ao ouvir sobre isso e pediu que Fizz usasse a purificação para quebrar o controle. Fizz obedeceu rapidamente e, empunhando a espada torrente, ativou sua habilidade de purificação. No instante em que lançou a água para o céu, uma chuva intensa e fina caiu sobre os cães, que imediatamente desabaram inconscientes no chão. Confusa, Fizz perguntou o que havia acontecido, já que sua intenção não era atacar. O protagonista se aproximou e percebeu que aquelas feras pareciam mais máquinas do que bestas de cristal. Nesse momento, Shen Xing notou a presença de outras pessoas e um laser foi apontado para sua cabeça. Logo em seguida, ele ouviu a voz de alguém dizendo que eram humanos e perguntando se Shen Xing também estava ali para se vingar do deus da floresta. Um grupo surgiu diante do protagonista, elogiando-o por ter derrotado tantos cães pretos. O homem à frente concluiu que Shen Xing e Fizz eram muito fortes e perguntou se ele estaria interessado em entrar na gangue Sangue de Ferro. Explicou que forneciam recursos, armas e apoio para vinganças, já que muitos membros haviam perdido entes queridos para o deus da floresta tropical. Após refletir por alguns instantes, Shen Xing resolveu aceitar a proposta. O homem então lançou um uniforme em sua direção e deu-lhe as boas-vindas ao grupo. Shen Xing e Fizz vestiram os uniformes, enquanto o protagonista pensava que ainda sabia pouco sobre a floresta, mas aquelas pessoas poderiam ter as informações que ele precisava, como que exatamente era aquele deus e onde poderia ser encontrado. Algum tempo depois, o grupo chegou a um acampamento. O protagonista observava tudo ao redor, tentando entender o verdadeiro objetivo daquela organização, mas sua prioridade era encontrar sua irmã. Shen Xing perguntou a um dos membros se ele havia visto uma garota perdida na região, explicando que era sua irmãzinha, que se perderá na floresta. O jovem respondeu que, além de Shen Xing e Fizz, não havia visto mais ninguém naquela área, mas acrescentou que toda a floresta tropical estava sob o controle da gangue e que talvez outro grupo tivesse encontrado a garota, mantendo-a temporariamente em outro acampamento. O garoto entregou um item a Shen Xing e disse que aquilo ajudaria a se proteger do feitiço do deus da floresta tropical. Aproveitando a oportunidade, Shen Xing perguntou qual era a situação atual da floresta, pois pessoas de fora comentavam sobre desaparecimentos. O jovem explicou que provavelmente ele se referia aos reforços, que não conheciam bem o terreno e foram atacados pelo deus da floresta, com poucos conseguindo escapar. Contudo, revelou que a gangue já operava na floresta muito antes da aparição desse deus. Nesse momento, um homem atrás de Shen Xing começou a gritar contra o deus da floresta, dizendo que havia perdido um filho por causa dele. O líder do grupo riu e interrompeu a discussão, dizendo que todos já haviam entendido. Fizz e Shen Xing ficaram indignados com o que presenciaram diante deles. O homem estava se referindo às feras que estavam diante de todos. Ele dizia que aquela fera era bem grande. Shen Xing perguntou se eles não iriam subjugar o deus da floresta e o que aquele homem estava fazendo ali. Um homem de terno se virou e respondeu que o deus da floresta apareceria quando as bestas de cristal gritassem por ajuda, e que eles caçavam essas bestas justamente para atrair o deus da floresta. Porém, as bestas pareciam perceber o plano e se recusavam a pedir ajuda. O homem voltou-se novamente para as feras e disse que já haviam reunido o suficiente, então havia chegado a hora. O líder do grupo declarou que era o momento de eliminar as bestas, apostando que elas não se sacrificariam para proteger o deus da floresta. O garoto, que antes parecia ajudar o protagonista, segurava uma pequena besta nas mãos e apenas concordava com aquilo. Fizz sussurrou para Shen Xing, perguntando se aqueles homens estavam mesmo falando em eliminar as bestas de cristal, pois, mesmo que quisessem se vingar do deus da floresta, elas eram inocentes.
Shen Xing sussurrou de volta dizendo que já sabia disso e perguntou se Fizz conseguiria usar a espada torrente para criar um reino secreto. Fizz puxou a espada e confirmou que sim. O protagonista, então, pediu para ela seguir suas ordens em seguida. Enquanto o grupo se preparava para iniciar as eliminações, Shen Xing começou a gritar, afirmando que o deus da floresta tropical estava ali. Uma aura surgiu ao redor dele, e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Aos poucos, Shen Xing começou a desaparecer enquanto pedia ajuda. O líder da gangue ordenou que todos se preparassem para encontrar o deus da floresta rapidamente e que não permitissem que ele chegasse perto das gaiolas. Nesse momento, o protagonista surgiu atrás de um dos membros do grupo e, com um olhar vazio, puxou o homem para dentro do reino secreto, deixando todos ao redor assustados com aquilo. Logo depois, o protagonista passou a surgir e desaparecer em vários pontos, atormentando o grupo. Ele havia pedido para Fizz preparar o reino secreto e, em um momento oportuno, eles libertariam as feras. Enquanto isso, ele causaria problemas do lado de fora. Fizz se preparou e atacou as gaiolas que prendiam as bestas de cristal, permitindo que todas corressem rapidamente para longe. Contudo, um dos líderes não queria deixá-las escaparem. Quando estava prestes a capturá-las, uma aura o envolveu, impedindo de continuar. Aquela mesma aura cobriu também o corpo de outros membros do grupo, que não sabiam o que estava acontecendo. Os demais, que ainda restavam, tentaram se organizar para ir atrás das bestas e das pessoas desaparecidas. Mas, de repente, a água começou a cobrir o chão da floresta e uma imensa silhueta formada por ela surgiu sobre todos. Com um golpe direto, atingiu os que ainda estavam de pé. Nesse instante, os homens apareceram dentro do reino secreto criado por Fizz, confusos sobre o que era aquele lugar. O protagonista também estava lá. Enquanto isso, do lado de fora, Fizz comemorava, feliz por todas as feras terem conseguido escapar, mas observava que criar um reino secreto realmente consumia muita energia. Enquanto isso, do outro lado da floresta, a deusa da floresta espirrava. Após ter prendido Lili, perguntou se agora ela estava pronta para se comportar. Lili tentava escapar daqueles tentáculos poderosos e resistia ao máximo contra a captura. A deusa da floresta disse para ela não se preocupar, pois não eliminava inocentes. Porém, explicou que usaria a espada sagrada, que lia memórias, para confirmar isso. Assim, a espada começou a envolver Lili. A deusa concluiu dizendo que queria ver se o mestre de Lili era realmente como ela afirmava. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como essa. Até a próxima!